Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é meu podcast de estatística e dados. E aqui eu trago convidados que trabalham nas áreas de dados e vêm aqui falar sobre as trajetórias, a carreira, sobre o mundo dos dados em si, o que fazer, o que não fazer. Assim, você que está entrando nessa área tem uma inspiração, tem muito aprendizado, muito conhecimento, e você que já trabalha na área se atualiza, né? Vendo que os profissionais do mercado falam o que eles sugerem e você pode aprender cada vez mais. O convidado de hoje é o Leon Solon, que é cientista de dados e criador de conteúdo, a cara ali do Let's Data. Leon, seja muito bem-vindo ao Statisticast e agora, com as suas palavras, se apresenta aí para o pessoal. Primeiramente, muito obrigado. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora que você está vendo isso, né? Só eu e a Fernanda já estamos diferente aqui. Eu estou no boa noite, ela está no boa tarde. Queria agradecer o espaço aqui para poder conversar um pouquinho com você, Fernanda, uma pessoa que eu já admiro há muito tempo, já sigo há muito tempo. Fico bem lisonjeado da gente estar aqui. Mas eu sou o Leon Solon, para quem não me conhece ainda. Eu sou um monte de coisa, né? A gente estava até brincando em off aqui, como é que ela me apresentaria. Eu falei, Fernanda, é tantas coisas que eu vou escolher uma, né? Que é justamente trabalhar com criação de conteúdo no Let's Data. Mas eu me considero um cientista de dados, que trabalha há muito tempo com tecnologia e que se apaixonou por ciência de dados. E hoje eu sou um monte de coisa, né? Eu sou servidor público, eu sou auditor fiscal na Receita Federal, que é onde eu comecei a trabalhar com dados, e é onde eu comecei também a gostar de ensinar a área de dados, e acabei criando o Let's Data com outros dois amigos para a gente levar a palavra dos dados para as pessoas, muito parecido com o que você faz também com estatística, né? Exatamente, eu também sou como se fosse uma funcionária pública, né? Afinal, sou professora universitária, uma universidade estadual aqui, só que a definição é um pouquinho diferente do Brasil. Mas, enfim, não é sobre mim, é sobre você. Como é que você chegou nesse momento que você está hoje? Como é que você começou a sua carreira? Qual foi a sua formação? Você entrou em contato com os dados somente no trabalho que você tá? E antes? E aí, como é que foi essa transição? Conta tudo pra gente. Legal. Vai durar um tempão, hein, Fernanda? Porque aqui a idade é avançada. Mas, brincadeiras à parte, assim, eu sempre fui da área de tecnologia, sempre gostei de tecnologia, né? Meu pai é engenheiro eletrônico, eu sempre achei interessante matemática, né? E eu até brinco que o pessoal me acha muito capaz, é porque não viram muito. Meu pai era meio doidinho, assim. Parece você, Fernanda, bem nerdinha, assim, e é bem inteligente. Mas eu sempre gostei de exata, sempre achei interessante, e acabei entrando para ciência da computação. Fiz graduação em computação na Universidade de Brasília, né? Eu sou de Brasília. E acabou que eu gostei muito. Na verdade, eu entrei na área de computação sem saber o que era computação direito, né? Foi em 98, então faz tempo pra caramba. Não tinha tanta internet assim. Eu gostava muito dessa área de multimídia, de 3D, de áudio. Eu sempre gostei muito de música, eu tenho bandas, inclusive, vai fazer parte aí da história que eu vou contar. E aí eu acabei entrando para computação, meio achando que fosse fazer computação gráfica e vi que não tinha nada a ver, né? A minha sorte é que eu Você gostei muito. brincar no Paint, Leon? É quase isso, né? Eu fazia, sabe aqueles modelagens? Hoje em dia tem Blender, né? Tem 3D Studio. Eu gostava de fazer isso, achava muito legal, achava a computação sônica muito legal. E entrei achando que ia trabalhar com isso, né? Ledo engano, coitado. Mas eu acabei gostando muito da área, gostei de programar, gostei de fazer bastante coisa. E acabei entrando nessa área de computação. Em Brasília, coisa que eu achei que eu nunca fosse me transformar, né? Mas aqui em Brasília é difícil você sair do serviço público, né? Porque eu trabalhei muito tempo como desenvolvedor mesmo, eu era desenvolvedor Java. Eu até estava ouvindo um episódio seu de uma pessoa de Brasília que também programa em Java, mas acho que ele é mais novinho que eu, por isso que eu não lembro muito bem dele. Mas eu também comecei programando em Java, desenvolvedor Java, né? Passei por esse. Acho que é por isso que eu tô meio careca, metade eu tenho muitos filhos, né? E tenho também o passado de Java que tirou o resto do meu cabelo também. E aí eu acabei trabalhando com computação mesmo, como desenvolvedor, por muito tempo, muitos anos, e acabei entrando no serviço público, né? Eu achava que não fosse entrar no serviço público, até trabalhar numa telefônica, e quase morri de tanto trabalhar, e acabei querendo fazer concursos públicos, e acabei entrando em vários concursos, e acabei, em 2006, entrando na Receita Federal como auditor fiscal, né? E lá na carreira de auditor fiscal, era 2006, então não existia, né, não tinha nem o nome cientista de dados ainda, mas é um lugar onde você tem muitos dados, tem muito acesso a dados desde sempre, né? Então, a gente fazia muita coisa que era relacionada a dados, mas coisa que eu não imaginava antes. Para mim, eu era um auditor que sabia programar e eu usava esses conhecimentos para poder melhorar meu trabalho. E é engraçado que
só depois de muitos anos, quase 8 anos depois, eu fui me deparar a primeira vez com o que a gente chama de dados mesmo. E é engraçado que foi justamente uma parte de manipulação de dados, né? Eu tinha que fazer um arquivo para poder mandar para o exterior. A gente tem muito convênio com órgãos do exterior, dos Estados Unidos, inclusive, né, onde você está. E aí eu tinha que mandar uns arquivos para lá, e eu tinha que descaracterizar, né, para não mandar os dados dos contribuintes, né, que a gente cuida muito bem dos dados dos contribuintes. E aí eu estava fazendo um programa em Java para fazer isso. Olha que desastre, né? E aí eu ralando para fazer o programa em Java, para poder fazer a manipulação de dados. E aí um amigo meu falou, cara, você nunca ouviu falar do R? O que é R, cara? Você nem o que é isso? Você está falando uma letra do alfabeto? Não, é um programa muito legal que, se você parar para estudar, você vai fazer esse negócio que está fazendo aí muito mais rápido. Você vai aprender R mais rápido do que você demoraria para poder fazer. E foi dito e feito. Assim, quando eu vi, meu Deus do céu, essa linguagem é maravilhosa. E é engraçado eu falar isso, porque muita gente, a gente faz muita brincadeira lá no Let's Data com R, né, de R e Python, a gente fica brincando dizendo que R não presta e Python é ótimo, mas eu amo R, eu comecei no R, então muita gente não sabe disso, vai ser legal, vai ser o furo de reportagem da Fernanda. E eu comecei e fiquei maravilhado, fiquei doido, e só com manipulação, não era nem machine learning, nem nada. Eu falei, nossa, que legal, muito mais fácil e tal. Então eu comecei aí. E acabou que o cargo de auditor fiscal, ele não tem uma especialidade, né? Ele é para poder fazer fiscalizações, normal. Só que eu percebi que ter esse tipo de destreza facilitava muito o trabalho no dia a dia, e foi quando eu comecei a me interessar cada vez mais. E aí, por acaso, eu entrei num mestrado aqui na UNB também, sem saber da área de machine learning, sabia um pouquinho de dados, e entrei no mestrado profissional, que eu acho que é uma coisa interessante. Eu nem sei como é que é aí, Fernanda, depois você me conta. Aqui a gente tem o mestrado acadêmico, né, e tem o mestrado profissional, que eu nem sabia que existia, e aí justamente é pegando um projeto da empresa, no caso da Receita, para poder fazer, meio academia e mercado aí, né, no caso é academia e serviço público, mas tinha muita gente de mercado também. E eu achei muito interessante, porque era um lugar onde eu conheci muita gente do mercado, e que tinha projetos práticos para poder fazer lá. E foi a primeira vez que eu tive contato com machine learning de verdade mesmo. Então é meio estranho, porque como era 2013, 2014, ainda não estava naquele hype ainda de machine learning. E quando eu descobri, assim, eu vi como é que funcionava uma regressão logística, eu fiquei maravilhado, assim, né? Como eu não fiz estatística, né? Se eu tivesse feito estatística, eu já saberia muito, muito antes de regressão logística, né? Mas eu fiquei louco, eu falei, meu Deus, nossa, é muito mais legal do que programação, muito mais legal que desenvolvimento. E acabou que no projeto que eu estava trabalhando, teve um impacto gigantesco, assim, no processo de trabalho que eu estava fazendo na Receita. Isso, assim, me deixou apaixonado, né? Porque eu falei, cara, o primeiro trabalho que eu faço, consegui dar um impacto grande no processo de trabalho, coisa que eu nunca conseguiria fazer desenvolvendo sistemas, né? E eu até brinco, não tem problema não ser desenvolvedor, é ótimo ser desenvolvedor, eu gostava de ser desenvolvedor, mas depois que você é picado pela área de dados, assim, para voltar é quase impossível, porque o impacto que você tem né, no negócio é muito maior do que meramente tecnologia. Eu brinco assim, né? Se você estiver lá na padaria e acabar o sistema, acabar a luz, você vai continuar vendendo pão lá no papelzinho, no dinheiro, sei lá, alguma coisa você vai fazer, né? Agora, com dados, você vai fazer coisas que não dá para fazer antes, né? Não dá para poder analisar milhões de milhares de clientes da padaria para poder saber quem é que você vai dar o cupom do pãozinho. Então, esse tipo de coisa eu achei super interessante. E é engraçado que esse tempo todo eu não imaginava que existia esse mundo e fiquei doido, fiquei maravilhado. E aí, putz, Léo, o que isso tem a ver com Let's Data, né? Você tá lá em 2014 ainda. Eu terminei meu mestrado, fiquei muito feliz com a área e tudo. E é engraçado que eu sempre gostei de levar as pessoas, de influenciar as pessoas. Tem gente que faz assim, ó. Eu sei que tem um convidado seu que foi aí que não gosta que eu fale isso, que é o Theo Calvo. O Theo Calvo falava assim, eu não gosto de ficar trazendo as pessoas para a área de dados, não, que eu fico com medo de influenciar. Eu sou o contrário dele. Eu falo assim, eu adoro quando você gosta da área, eu era louco. Aí eu fazia isso com tecnologia. Não, pessoal, tecnologia é muito legal e ganha dinheiro, e se quiser, né, faz freelance para ganhar em dólar. Eu sempre gostei de botar o pessoal para poder trabalhar. Então eu adorava ajudar as pessoas. Eu brinco que eu gosto muito mais de ajudar as pessoas do que ciência de dados, mas eu adorava isso. E aí eu comecei, em, sei lá, 17, 18, comecei a contar o mundo maravilhoso dos dados para todo mundo, né? Ao ponto de ninguém me aguentar mais, né? Minha irmã, meu irmão, meu pai, minha esposa falou assim, Leão, mas pelo amor de Deus, o jardineiro não quer virar cientista de dados, né? Arruma alguma coisa para você fazer. E nesse meio tempo todo, além de fazer esse monte de coisa, Fernanda, eu sempre gostei muito de música também. Aqui em Brasília, além do serviço público, todo mundo tem uma banda e é servidor público, né? E eu sempre tive banda, apesar de não saber tocar muito bem nenhum instrumento, eu sou vocalista de um monte de bandas aqui em Brasília e tal. E aí,
uma dessas bandas, 300 bandas que eu tinha, eu conheci duas pessoas que, em tempos diferentes, me pediram ajuda para poder entrar na área de dados. Isso foi bem engraçado. A gente tinha uma banda, tocava lá, The Strokes, tocava The Cure, tocava as bandas de rock aqui em Brasília. E aí a banda acabou porque o Felipe, era eu, o Felipe e o Bernardo e mais dois amigos. E o Felipe e o Bernardo foi embora para Portugal. Eu falei, Leon, tô indo embora para Portugal e tal. Infelizmente a banda vai ter que acabar. E tal. A gente ficou triste, mas ia ser bom para ele lá. Ele tá lá faz 5, 6 anos, sei lá. E ele, antes de ir para Portugal, me falou: Leon, eu queria mudar de área. Eu sou engenheiro elétrico, mas estou cansado dessa área de grandes potências, né? Esse negócio de. Eu não sei se tem direito, não. De fazer parecer para hidrelétrica. Deve ser chato pra caramba isso, né? Por isso que ele queria migrar de área. E aí ele me pediu ajuda antes de ir pra Portugal. Não, eu quero chegar lá, eu quero fazer outra coisa. Cara, ó, você já não tá, né, na flor da idade. Você já é, né? Tem mais de 30. Para você ser desenvolvedor, né? Eu não tô desacreditando ninguém para ser desenvolvedor aos 30, não. Pode ser, tá? Mas o que eu acho? Você saber muito bem uma linguagem de programação é muito mais fácil um menino que acabou de sair da faculdade do que você com 35, começar do zero, saber JavaScript, sei lá. E dados não, dados você traz já o seu background, você sabe conversar com as pessoas, você sabe lidar com problemas, você sabe liderar a equipe, você sabe fazer um monte de coisa que vai te ajudar a migrar para a área de dados. Eu acho a área de dados muito legal. Ele, não, Leon, quero dados. E acabou que ele conseguiu migrar, né? Então, há uns 3 anos atrás, ele conseguiu entrar numa primeira empresa e ele conseguiu até entrar como sênior direto, né? Coisa que não é muito normal. Você E aí, considera beleza. essa a sua maior influência de trazer uma pessoa para o mundo dos dados? Uma pessoa ali próxima a você? Esse foi bem legal, porque pelo menos alguém queria me ouvir, né? Que minha família não queria me ouvir, o jardineiro não queria me ouvir, e ele que veio atrás de mim querendo ouvir, e foi legal, porque ele migrou, né? Começou a estudar, fez todos os passos direitinho. Eu tenho medo de falar isso e as pessoas acharem que em 2 meses vai virar cientista de dados, né? A gente sabe que não é assim. Mas ele estudou, ele fez tudo bonitinho, eu dei o direcionamento para ele, e aí foi legal, feliz, consegui, né? Eu já tinha feito isso com outras pessoas, mas é legal uma pessoa mais próxima, assim. E aí depois, o Felipe, que é da mesma banda, que eles inclusive são amigos de infância, eu conheci ele só depois da banda, veio falar comigo: Leon, eu tô aqui, mas eu tô muito cansado dessa área. Ele é formado em administração e trabalha com treinamento, né, com criação de conteúdo não, desculpa, como chama? Andragogia, que é a pedagogia para poder ensinar adultos, né? E aí ele mexia com essas coisas e tal. E ele falou: olha, eu acho legal e tal, mas eu queria mexer com outras coisas e tal, eu quero mexer para dados, quero migrar para dados. E ele também migrou para dados por uma influência minha. Então fiquei lá mostrando para ele os cursos e tal. Ele já tinha feito alguns cursos, mas eu falava com ele que tá certo aqui, não tá certo aqui, esse curso tá bem estranho, vai para lá, né? Uma espécie de mentoria assim. E acabou que ele migrou também, ele conseguiu sair da área dele para poder migrar para trabalhar com dados. E aí os dois, um belo dia, falam assim: Leon, você ajudou tanto a gente, cara, por que a gente não faz alguma coisa para poder, né, ajudar mais pessoas e tal? A gente faz um podcast. E aí não, gente, eu sou muito ocupado, tem banda, eu estou fiscal, trabalho de mar, tem 2 meninos, tem coisa demais para fazer. Aí eles: não, você só arruma um convidado e participa do dia que tá ótimo. Eu falei: não, então se for assim, tá tudo bem. E aí a gente começou com o Let's Data Podcast. Então você começou somente como enfeite. Exato, eu era um enfeite, eu era só. É só porque eu conhecia as pessoas de dados e trazia, né, as pessoas para lá. E aí começou desse jeito, começou com um podcast mesmo, que a gente falou assim: putz, tem muito podcast legal, né? A gente se inspirou muito no pessoal da Data Hackers, que inclusive hoje são amigos nossos, a gente fica bem feliz de ter contato com tanta gente assim. E aí a gente se inspirou muito neles: putz, o Data Hackers é muito legal, muito interessante. Vamos fazer alguma coisa, mas totalmente voltada para quem quer começar na área, para a gente não ter as mesmas dificuldades que a gente teve lá. Porque quando a gente começou, a gente não tinha um monte de referência para poder ir atrás, né? Era tudo lá fora, praticamente. E aí, o nosso podcast, desde então, foi 2021 que a gente começou, desde 2021, foi totalmente focalizado para auxiliar as pessoas a começarem na carreira. Então, todo mundo que a gente leva lá pode ser um C-level de uma empresa, que a gente vai fazer perguntas de C-level, não tem problema, né? Mas sempre focalizado para quem quer começar na área. E foi quando a gente começou. E é engraçado que, nesse meio tempo, o Felipe continuou estudando, né? Vários cursos. Eu também sempre estudei muito, sempre gostei muito de estudar. Eu fiz muito desses cursos do Udacity, né? Que é o Nano Degree, sabe, Fernanda? Não sei se você conhece esses cursos da Udacity, se eles são famosos. Eles são famosos mais aí do que aqui, na verdade, né? E era possível fazer aqui no Brasil, porque tinha o Udacity Brasil, agora tá caríssimo, nem dá pra fazer. E eu sempre via: putz, tem tanto conteúdo em inglês bom, e português nem tanto, né? Não que não tenha conteúdo bom, tem conteúdo bom, tem muito pouco, e tem até alguns conteúdos que são errados, que tem errado em inglês também. A gente não é pior ou melhor que ninguém, mas tinha muito, muito menos do que em português. E a gente começou a perceber isso. O Felipe, principalmente, fazia muitos cursos,
E foi engraçado que teve uma vez que até eu duvidei dos meus conhecimentos em dados, porque ele me veio mostrando uma coisa assim que ele aprendeu no curso. Eu falei, cara, isso não tá certo, tá errado, você deve ter entendido errado. Aí ele, não, cara, eu aprendi assim, tenho certeza. Não, cara, você não aprendeu assim, você deve estar errado. Ele me mostrou e estava errado. Eu, meu Deus, o curso tá errado. Então, isso deu uma motivação muito grande pra gente começar a fazer conteúdo também. Então, a gente tinha um podcast, fazia podcast, e a gente, vamos fazer o seguinte, eu já dou aula há muito tempo, eu pulei um pedaço da minha vida aí, mas eu dei muita aula de cursinho também aqui em Brasília, para variar, né? Para cursinho de concurso. Eu sempre passei em muitos concursos e acabei entrando nessa área. Eu gostava muito de dar aula. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu adoro desmistificar as coisas. Eu acho isso a gente muito parecido nisso também, Fernando. Eu adoro os seus vídeos. Você complicar as coisas, você só afasta as pessoas da carreira. Então, assim, para que complicar demais, né? Por que você não tenta pegar alguma coisa que é complexa e tenta esmiuçar de uma forma que as pessoas consigam entender? Todo mundo tem, eu sou que nem o Clóvis de Barros lá, né? Tem massa cinzenta, todo mundo tem a mesma massa cinzenta. Então, né, todo mundo vai aprender. Não dá para poder segregar as pessoas por conta disso. Então, é uma coisa que eu sempre gostei, que é de tentar desmistificar as coisas. E aí que a gente começou a fazer conteúdo nesse sentido. A gente começou a criar conteúdo de coisas que são que a gente considera complexas para quem está começando na área, do jeito que a gente queria ter quando a gente começou, né? Então, a gente começou desse jeito. Então, combinou no Let's Date dessa forma. A gente juntou. E o legal é que a gente, apesar de eu estar aqui, né, como convidado, eu me sinto como parte do Let's Date aqui, ficou bem legal porque o Bernardo é muito mais próximo dos júniors do que eu, então ele traz uma coisa legal de entrevista, né, de estar participando de entrevista o tempo todo e ter passado por esse caminho há menos tempo que eu. O Felipe, por saber muito dessa parte de andragogia, que eu falei para você que é coisa de nunca tinha ouvido falar nesse negócio aí de andragogia, que é você, né, saber como ensinar adultos. Então foi muito legal porque eu me sinto super realizado nas duas áreas. Eu sou super feliz como cientista de dados, né, na Receita e nos trabalhos que eu faço. E me sinto super realizado passando esse conhecimento para as pessoas, né? Porque uma coisa que eu incentivo, mesmo meus alunos que sabem bem pouquinho, eles falam, Leon, nunca vou conseguir fazer um artigo no Medium ou no LinkedIn, porque sempre vai ter alguém que sabe menos que você. Então, você compartilhar ajuda demais, né? Então, além de ajudar você mesmo, né? Até se você quiser pensar de uma forma egocêntrica, que não é o normal, todo mundo que dá aulas acaba porque gosta de ajudar mesmo, mas acaba que você aprende um monte também, né? Porque você se mantém ali atualizado, e você como professora deve saber isso muito bem, principalmente quem tem caráter, que nem a gente que tem medo de ensinar errado, né? Então você, você estuda 10 vezes mais do que para quem você está ensinando. E foi meio que essa trajetória. Desculpa, quando a gente cria conteúdo, a gente acaba, sei lá, parece que a gente entende melhor a matéria, né? Porque a gente tem que ler, pesquisar, pegar um exemplo. Já aconteceu de eu estar fazendo ali um post para o Instagram, e eu fiquei, gente, tem uma sacada. E eu fiquei, gente, assim, claro, eu sabia o material, mas é como se você aprendesse mais, né? Então, é um efeito que surge ali, tipo um presente, né? Não é a ideia principal, eu não crio conteúdo, nunca foi a intenção, pelo menos, para eu estudar. Tem gente que está estudando e criando conteúdo, eu acho ótimo, mas a gente acaba aprendendo mais. Não, para mim isso é muito claro, assim, e é engraçado que, eu sei lá se foi Feynman que falou, teve alguém que falou alguma coisa nesse sentido, se você aprender de verdade, né, ensine para alguém de uma forma super simplificada, assim. Isso para mim foi muito, muito claro, sei lá, vou dar um exemplo besta aqui, eu já trabalhava com PyTorch, com classificação de imagens há muito tempo, já tinha feito coisa, já tinha feito freelance, já tinha feito um monte de coisa, só que eu nunca tinha feito um vídeo, né, para ensinar as pessoas. Aí, não, vou fazer um vídeo para poder ensinar as pessoas. Teve coisa que eu aprendi durante o aprendizado. Eu falei, nossa, esse passo aqui eu não entendi direito, não. Eu sempre fiz, né? Sempre dei o Ctrl+C, Ctrl+V e não tinha entendido direito. Exato, é quase o jabuti na árvore, né? E acaba que você consegue fazer direitinho. E aí acabou que. Esse é um vídeo que é até engraçado, né, Fernando? Não sei se depois, se você quiser, tiver curiosidade de ver, dando o exemplo da tal da desmistificação, que eu acho isso muito legal também que você faz no seu conteúdo, né? Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou ensinar Deep Learning para o povo, né? Redes pré-treinadas, CNN, sem entrar ali na chatice da matemática e tal. Eu falei, já sei. Isso aí foi coisa de maluco, tá? Só pra você ver que eu sou meio maluquinho. Aí eu fiquei pensando, eu com a música, eu ouvindo um dia, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa que o pessoal goste. Eu vou fazer uma classificação de imagens
mas uma classificação de mais divertida. Aí eu fiquei pensando na música do Tim Maia, que ele só quer saber de chocolate, né? Ele tem a música, eu só quero chocolate. Aí, como é que é? Não adianta vir com Guaraná pra mim, é chocolate. Aí eu fazia assim, vamos ajudar o nosso rei do soul a Deixa eu só fazer classificar as um imagens. parênteses aqui, Ah, porque pode fazer. você que é um cantor, fica à vontade para dar palhinha com música, eu pelo menos vou adorar. Tivemos uma. Eu tenho vergonha, hein? Apesar de eu cantar. Lá no vídeo tem, né? Depois eu vou mandar. Mas aí o que, que eu pensei? Falei, vou fazer uma classificação que eu vou mostrar a minha imagem do Guaraná e o Tim Maia faz a cara feia, mostra a imagem da Coca-Cola e faz a cara feia. Quando mostra o chocolate, ele fica feliz. Aí eu falei, esse negócio nunca ninguém vai querer ver, né? Coisa de maluco. E aí veio um monte de gente, nossa, eu achei que eu fosse ver um monte de matemática e vi o Tim Maia, achei legal. Então, esse tipo de coisa, acho que é interessante justamente para a gente poder tentar desmistificar. Porque, assim, da sua área também é um pouco assim, né? Eu sou de tecnologia, você é de estatística, e tem um monte de nome feio, e tem um monte né, de fórmulas loucas e tal. E quando você não tem um propósito para isso que eu acho bonito da área de dados também. Então, a área de dados, você primeiro pensa o que você quer resolver, né? Eu sempre brinco, eu faço a brincadeira que é assim, nenhuma empresa vai te pagar, né, bem como paga bem na área de dados, para poder ficar brincando de Python, né? A empresa quer vender mais, a empresa quer perder menos cliente, quer cortar custo. Então, acho que isso é meio que o cerne e a tecnologia, né, o conhecimento estatístico é uma ferramenta para poder chegar naquele fim, né? É por isso que eu acho que dados é tão fascinante, assim, porque você consegue finalmente saber por que você estudou derivada na sua vida ali, né? Para poder fazer alguma coisa, ou estatística, e aí é muito aplicado, muito direto. Então, acho isso. É uma área fácil de se vender, né, nesse sentido, assim, acho bem legal. E como também tem bastante vaga e ainda paga bem, né? Sem querer iludir ninguém, que vai ganhar 20 mil reais em 2 meses, isso aí a gente não pode fazer, que tá errado. Mas que é uma área que é bem valorizada e que é bem paga, com afinco ali direitinho, a gente sabe que chega. Né? Então, é uma área super fascinante. E coitada da Fernanda, porque eu falo por 2 horas, não deixando nem ela conversar, né? Vou até tomar água. Não, eu acho excelente, porque a ideia mesmo é saber a sua história, então você é o convidado aqui, tem que mesmo que falar. Mas eu achei engraçado que você falou assim, porque eu não fiz, né? Eu estudei estatística, então eu não sabia regressão logística. A questão é, quando a gente estuda estatística na faculdade, pelo menos foi o meu caso, né? Eu sempre falo, eu sou uma senhora de idade, isso foi há muito tempo, hoje em dia as coisas estão lentamente, mas estão mudando. Mas a gente aprende, somente a teoria, a gente não aprende para que serve aquilo. Né? Então, eu É verdade. quando eu aprendi regressão, era assim, vamos provar o coeficiente, vamos demonstrar a fórmula, né? E eu saí, eu já falei isso algumas vezes, né? Que eu até tenho um pouco de vergonha de falar, mas é a verdade, eu saí da faculdade de estatística sem saber para que servia uma regressão. Eu tinha entendido a função. Aquela função parece da escola, né? É a que a gente vê na escola, aquela função de primeiro grau, pelo menos análise de regressão linear é o que a gente vê, né? Mas eu não sabia todo o potencial que tinha. Eu fui descobrindo ao longo da minha carreira, porque não tem aplicação, não tem trabalhar com dados, não tem fazer projeto, pelo menos não tinha na minha faculdade. As universidades estão mudando vagarosamente, mas estão, espero que deixem tudo muito mais aplicado. Então, eu acho que, tipo, a gente meio que veio de caminhos opostos. Você veio da tecnologia, não que a gente esteja no mesmo caminho agora, mas eu vim da estatística, mas eu tive que percorrer aí um percurso para estar onde eu estou hoje. Mas. Ah, mas isso que você falou, eu vejo muita gente falando, inclusive de computação, porque óbvio que a computação ajuda, porque tem um bom pedaço da ciência de dados que é programação, né? Aí ajuda bastante. Mas no lado da matemática que a gente vê, é a mesma coisa que você. Eu fiz cálculo 1, 2, 3 e não sabia nem para que servia, né? Ou seja, eu vi tudo, eu vi gradiente, né? Para poder fazer o gradiente descendente lá, por exemplo. Eu vi derivado, vi tudo, mas eu não tinha a menor ideia para que servia, né? Isso é engraçado que eu vejo uma vantagem nas matérias de engenharia, porque eu percebo que eu estava brincando que o meu pai era de eletrônica, né? E é justamente isso. Eu lembro que eu ficava tirando dúvida do meu pai de cálculo 3, que meu colega que tirou nota boa não conseguia tirar a dúvida e ele fazia uma integral de linha depois de anos sem usar. Meu Deus do céu, como que isso funciona, né? E aí eu percebi que, na verdade, o pessoal de engenharia estuda muito estatística e cálculo aplicado. Então, assim, é outro nível, né? Não, eu tô vendo aquilo ali, eu sei para que serve um gradiente, eu sei para que serve um derivado. Eu acho que o conhecimento dá junta os dois lados, né? Não que, igual você falou, não que você não sabe regressão logística, sabe tudo de regressão logística. Só que quando vem a aplicação, parece que fecha, né? Os neurônios, assim, fecha as sinapses, e aí você consegue fazer esse tipo de coisa. É isso que eu aprendi isso É para isso. tudo. Essa é a ideia.
Mas dado todo o seu percurso, né, e você começou, né, a ensinar as pessoas, você começou com o seu podcast, nesse seu lado criador de conteúdo, eu queria que você falasse duas coisas. Primeiro, qual foi o seu maior aprendizado desde que você começou e o que te surpreendeu mais? Eu acho que o meu maior aprendizado foi com relação a o quanto as pessoas são capazes e a gente vai ser super piegas, hein? Você vai começar a rir da minha cara. Mas é engraçado, porque isso foi um pouquinho antes de eu começar a criar conteúdo, porque eu dava muitas aulas de SQL e de dados para pessoas que não eram da área de exatas, lá na Receita e em concurso também. E eu percebia que as pessoas eram muito capazes, mas eu pensei, não, mas talvez seja porque, né, sei lá, é um concurso difícil, as pessoas já são meio capacitadas ali. O que eu achei legal é, principalmente quando quando a gente começou a ter alunos de várias outras áreas, a gente percebe que todo mundo é muito capaz e pessoas que têm backgrounds diferentes te trazem insights que você nunca imagina antes. Por que eu tô falando isso? Pessoal de tecnologia, estatística, eu não sei se é assim, vou falar os podres aqui da tecnologia, viu, Fernando? O pessoal se acha demais, certo? Você acha demais. E quando você faz graduação em TI mesmo, você fica se achando assim, não, vou sair ganhando bem, e sou muito melhor que tudo que é carreira e tal, tal, tal. E quando você começa a ver que tem pessoas de outros backgrounds, que não tem nada a ver com exatas, que trazem insights que você nunca tinha pensado antes, você, nossa, que coisa legal. Teve acho que foi a Polly, lá da Hotmart, que é massa de você trazer ela aqui também, depois eu te mando o contato dela. E ela falou justamente isso, falou, na minha equipe tem um monte de gente, tudo que é background, um monte de gente que não é de exatas, e eles trazem, assim, versões para o mesmo problema que eu nunca ia pensar antes. Então, acho que para mim o maior aprendizado foi meio que calçar as sandálias de humildade para saber que não é da boca para fora você falar que dados é para qualquer área, porque você resolver um problema e você for de uma forma multifacetada, você vai chegar em soluções muito melhores de você que tiver só o viés das pessoas de exatas. E para mim ficou muito claro, sabe? Acho que foi o maior aprendizado, assim, disparado, desde que eu comecei a criar conteúdo, né? E principalmente até alunos e alunas, né? Eu não sei se você tem essa impressão também. Para mim, eu tenho. Foi uma coisa que eu aprendi também quando eu comecei quando eu entrei mesmo no meio digital, né? Porque o mundo se abriu para mim. Eu estava numa bolha, e o mundo, em relação a eu voltar a ter contato com o brasileiro e também aprender coisas das mais diversas áreas. Eu comecei no digital criando conteúdo de estatística, né? Era até voltado para negócios, que foi o que eu estudei aqui, eu fiz mestrado e o doutorado em Marketing Business Analytics, então esse era o mundo que eu tinha, mas a verdade é que estatística, aquela base que você tem que saber, é para qualquer pessoa. Mas aquele negócio, eu estava na bolha, eu não tinha o conhecimento, né? E aí, ao fazer vídeos de, sei lá, intervalos de confiança, e aí vinham pessoas falar comigo, muita gente da área acadêmica, por exemplo, pessoas, então, professor, é porque eu estou aqui estudando na agronomia, e eu, gente, agronomia, o que faz todo sentido, né? Afinal, muitas técnicas estatísticas, né, se você sabe ali sobre o Fischer e tudo mais, Super vieram de aplicada, né? pesquisas, porque uma coisa que o ser humano precisa, né, a base ali que o ser humano precisa é alimentação, então eles faziam técnicas para melhorar a produção de alimentos. E faziam testes, né? E muitas coisas foram desenvolvidas daí. E eu ficava, gente, que legal. Então, porque a bioestatística, eu nunca tinha ouvido falar em psicometria, porque eu nunca estudei psicologia, né? E a bioestatística era aquela bolha. E aí eu comecei a perceber, e aí eu comecei a estudar sobre isso também, né? E eu vi, o que a pessoa da bioestatística tem que saber, o que a pessoa da psicometria tem que saber. Eu vi que tem ali comunalidades, né? Que é o que eu falo, a base da estatística, que todo mundo tem que saber, independente da área, mas cada área tem uma coisa específica. Então, já vieram me perguntar sobre um determinado teste, que eu fiquei, gente, eu não conheço esse teste. Fui dar uma olhada no Google, eu vi que era um teste muito usado em uma determinada área. Eu falei, bem, nunca vi, então é uma determinada área que usa muito, não significa que todo mundo usa, então é uma coisa mais específica. Então, é um pouquinho diferente de você, eu nunca fui, assim, muito metida da área de tecnologia, né, como você falou, mas, com certeza, em relação a aprender, né, sobre isso,
Como tem gente das mais diversas áreas que usam estatística no seu dia a dia, sem ter formação em estatística. E você pode trabalhar e ganhar dinheiro com isso, pessoas dando consultoria, eu acho o máximo. Né? Já rolou até um Miguel lá no meu Instagram, né, que aparentemente o Conselho de Estatística do Brasil não gosta que quem que não seja formado em estatística trabalhe com isso. Eu acho que tem pessoas de estatística que nem sabem aplicar mesmo. Essa é a Fernanda saída da faculdade, por exemplo, né? Mas há muitos anos me desenvolvi, hoje eu sei, e ensino. E tem muita gente que não tem a formação e sabe, né, ensinar muito bem, sabe aplicar, sabe fazer um trabalho de consultoria muito bem feito. Eu acho isso o máximo. E hoje em dia também o acesso a conhecimento é muito diferente, né? Há 20 anos atrás você não conseguia ter. Hoje, se você entra lá, sei lá, no Stanford, você consegue fazer uma graduação inteira numa área que você nunca viu na vida e tá tudo lá, né? Isso eu acho Quando eu super, estava super na legal faculdade, também. não tinha vídeo no YouTube para te ajudar. Não existia. É verdade. No meu caso também pior ainda, né? Eu lembro que teve um colega que conseguiu comprar um livro na Amazon e veio, parecia que chegou assim um tesouro. Então, hoje em dia, essa parte aí eu não tenho muita pena, não. Do pessoal foi reclamando muito. Falei, nossa, hoje em dia você tem um acesso muito maior, né? Dá para poder fazer bastante coisa. E eu acho que isso é legal, porque você, é o que você falou. Vai pegar uma pessoa que nunca teve a formação, né, formal, né, para poder falar do cacofônico aqui, mas a formação acadêmica e sabe muito estatística, sabe muito programação, sabe muito dados, sabe muito outras coisas, né? A gente tem aí vários casos, por exemplo, de cientista de dados que nem graduação tem, né? A gente sabe que não pode levar isso. Isso é um outlier, obviamente, mas existem cada vez mais pessoas que conseguem pegar esse conhecimento de fora, né? E você tinha me perguntado também, que eu tinha esquecido, o que eu mais me impressionei, né, quando eu comecei a criar conteúdo. E isso foi verdade mesmo, assim. Eu comecei a me impressionar tanto que o brasileiro, ou, né, o povo brasileiro, que pelo menos tem um pouco de acesso, que a gente sabe que é difícil a gente chegar às pessoas que não têm acesso, mas o tanto que elas precisam de conhecimento bem feito e como elas dão valor nisso quando acontece, sabe? Assim, eu nunca imaginei que fosse ter tanto feedback positivo dos nossos conteúdos, assim, de graça, sabe? E é engraçado que eu jurava que era papo de marqueteiro, sabe? Quando eu falo assim, olha aqui o que as pessoas estão falando do meu vídeo. E aquilo, cara, dá um quentinho no coração, não é, Fernanda? Fala sério, é tão bom, cara, quando você vê assim. Teve um que, cara, eu fiquei tão feliz. A pessoa chegou assim, cara, eu nunca tinha entendido distância de cosseno na minha vida, e por causa do seu vídeo eu entendi. Falei, cara, eu ganhei a noite, eu posso morrer pobre, que eu estou feliz. Como é que chama? O comentário não paga os meus boletos, mas eu estou muito feliz. Então é engraçado que isso eu percebi, porque quando você faz um conteúdo né, de qualidade, que nem o seu, que nem o nosso, que a gente faz com esmero, né? A gente sabe que quer ensinar uma coisa boa, as pessoas recepcionam muito rápido, eu achei isso muito legal. Isso eu me assustei mesmo, eu não achei que a gente fosse nunca conseguir ter, sei lá, quase 20 mil pessoas vendo a gente no YouTube, mandando comentário toda hora, e no Instagram. E com conteúdo de verdade, né? Que eu digo, igual o seu, igual o nosso, né? Não é, sei lá, não é um monte de besteira lá que fica sendo seguida. Então, isso eu fiquei bem impressionado. Eu não achava que fosse ter essa receptividade tão rápido. E eu percebi que, por mais que tenha bobagem, besteira no Instagram, no YouTube, quem faz o conteúdo sério tem reconhecimento, sabe? Porque as pessoas são sedentas de coisas boas, assim. Eu acho que, principalmente no Brasil, infelizmente, as pessoas não falam inglês, né? Isso eu acho muito ruim, assim, muito, muito limitante, né? Porque o grande conhecimento está aberto, tá em inglês. Então, você conseguir fazer um conteúdo desse em português, as pessoas, né, recebem de uma forma assim que, como se elas estivessem esperando por aquilo pela vida inteira. Assim. Eu acho isso bem legal e foi bem impactante, assim, pra gente. E dá uma motivação gigante, né? A gente continua pobre e feliz colhendo conteúdo, né, Fernando? O pessoal acha que a gente fica rico e a gente, na verdade, se não gostasse disso aqui, já tinha abandonado há muito tempo, né? É porque eu acho que as pessoas não têm noção do investimento que é de tempo, né? Eu estava lá no hospital, meu filho nasceu, eu estava lá fazendo stories. E Olha que sinistro. hoje, a gente, acho, não sei se eu faria, se bem que eu não sei, né? Porque a gente fica meio sedada, não sei o quanto, né? Não sei se eu até É, repetiria. Mas, porque assim, não é, fez um post. Eu tenho posts até que eu fiz meio rápido, né? Tipo assim, eu falo as pílulas, né? Qual é a diferença da estatística descritiva e inferencial? 3 pontinhos,
fiz rapidinho, tá. Claro, aí você quer fazer bonitinho, aí você bota um fundo, bota uma cor, aí você tem um designer que faz todo um negocinho e tal, mas tem um conteúdo que leva tempo para você fazer, imagina, para fazer um post, para fazer um vídeo. Agora, uma coisa que eu queria mencionar, dado que você falou, né, de como é gratificante, né, quando a gente posta um conteúdo e realmente atinge as pessoas, mas agora o recado é para as pessoas que estão começando ou que querem fazer isso. Nossa, eu recomendo todo mundo, eu falo que tem que produzir conteúdo sim, porque você aprende mais, você atinge as pessoas e você tem possibilidades ali. Se você tiver em transição de carreira, você pode usar isso como seu portfólio. Se você quiser dar consultoria, é assim que as pessoas te conhecem, né? Quando elas veem uma amostra do que você faz. Mas o segredo tenha constância. Porque se você fizer um mês e parar, o negócio não vai evoluir, né? Agora, se você fizer sempre, né? Olha aí quantos anos o Leão está fazendo. E quando ele começou o podcast, ele estava só de enfeite, e hoje, olha ele aí. Tá vendo? Mas isso você falou tudo. E, na verdade, depois que a gente, né, tem um pouco mais de experiência na vida, né, Fernanda, para não dizer que eu sou velho, mas isso é meio que o segredo de tudo, né? É a constância, assim. Eu acho que a gente supervaloriza o imediato e subvaloriza demais o constante. Eu acho que isso faz muita diferença, sabe? Muita diferença mesmo. Eu estava falando isso, né, para Fernanda em off sobre o nosso podcast, por exemplo. Eu nunca imaginei que a gente fosse, sei lá, conhecer o pessoal do Data Hackers e ser amigo do Mário Filho, e ser amigo da Fernanda, e conhecer um monte de gente, né? Mas foi pela constância, foi porque a gente não desistia, né? E aí tem outra coisa, né, Fernanda, também. Eu acho que muita gente quer fazer conteúdo de qualquer coisa. Isso aí também não dá certo. Porque parece o mais do mesmo. Eu jurava que eu achava que era balela isso, mas aquela história de você gostar muito, senão você desiste. Mas desiste mesmo, porque a gente que gosta, tem dia que você chega, nossa, meu Deus do céu, tem que gravar um vídeo, tô morto aqui, meu menino tá brigando comigo que eu não fui, né, pra piscina com ele, e tô aqui fazendo. Então, assim, se você não gostar mesmo, você desiste muito rápido, você não consegue ter constância. Então, para ter constância, você tem que fazer alguma coisa que você goste mesmo. Então, acho isso primordial. Agora, a constância é o que você falou, não adianta gostar, não adianta fazer e largar, ou mesmo aquela história de você fazer um montão e depois parar. É melhor você fazer pouco, mas constante. É melhor do que você fazer em sprints e largar para lá, né? Acho que isso ficou bem, bem claro. Eu fico brincando que o ranking do Spotify deixa a gente no chicote, né? Pelo menos aqui no nosso podcast, porque quando a gente fica ali sem agenda e tal, fica 20 dias sem fazer, a gente dá uma despencada no ranking. Bora, tem que ter outro, né? E mantendo a qualidade, que a gente não consegue fazer de qualquer jeito, né? Então eu acho que o mais difícil é ter constância sem postar qualquer coisa. Colocar coisa que você sabe que vai ter né, que vai ser de qualidade, que vai ajudar alguém do outro lado. Mas o momento que você começa a receber os feedbacks positivos e tudo mais, é quando você já passa daquela curva de aprendizado e já tem aquela constância. Claro, você pode postar um vídeo hoje e amanhã já ter alguém elogiando, dar uma motivação, você quer continuar. Mas a ideia, né, é você manter ali. Então já fica essa dica aí. Mas a gente está falando de criação de conteúdo, mas eu também queria que você falasse sobre o mundo dos dados, dada a sua experiência, né? Criação de conteúdo nos dados. O que você falaria para uma pessoa que quer entrar no mundo dos dados hoje? Olha, primeiro eu acho que o pessoal fica com muito medo da evolução da tecnologia, né? Muita gente fica falando, meu Deus, será que eu entro na área de dados agora? Ou entro na área de desenvolvimento, ou em alguma coisa, porque o ChatGPT vai acabar com todos os empregos e tal. Então, eu acho que quem quer trabalhar na área de dados tem que saber para que serve a área de dados, né? Ela não é um fim em si mesmo. Assim como a estatística não é um fim em si mesmo, a ciência de dados também não é um fim em si mesmo. Ela é para resolver alguma coisa, né? E é engraçado que ultimamente todo mundo fala, é para resolver problema, e parece ser um jargão que é falado tantas vezes que as pessoas às vezes não pensam em que é aquilo na prática. Então, para uma empresa, é vender mais. Para uma empresa, é ter menos custo, oferecer o produto certo para a pessoa certa. Então, tem várias aplicações, né? Uma empresa nasce para ter lucro, não existe só empresa, né? Existem organizações não governamentais, existem órgãos do governo, mas todo mundo tem um objetivo final. Então, tem que saber que para trabalhar com dados trabalhar com ferramentas de dados, trabalhar com estatística, são ferramentas para poder chegar num objetivo. Só que são ferramentas muito poderosas, são ferramentas que, se você aprender, ela te dá uma vantagem até profissional dentro das empresas, muito maior do que quem não tem aqueles ferramentais. Então, o primeiro passo é
ter isso bem claro, porque senão o pessoal acha que é saber Python, o pessoal acha que é saber fazer boxplot. Não é. É saber ter noção de modelar aquele problema nas ferramentas certas, né? Eu acho isso bem primordial. Então tem que gostar de resolver problema. Eu brinco, óbvio que a área de dados tem muitas carreiras, né, Fernanda? Tem o analista, tem o cientista de dados, tem o engenheiro. Eu brinco que se você não gostar muito de gente, ainda tem espaço para você também, porque tem a área de engenharia de dados, né? Você não vê muita gente. Brincadeiras à parte, eu faço a brincadeira, mas é verdade, porque você tem que ter muito mais hard skills do que soft skills. Então tem lugar para todo mundo. Eu acho que qualquer tipo de perfil, isso é bem legal da área de dados, então você consegue ter vir de qualquer background e conseguir entrar na área de dados bem. Então, procurar bons conteúdos, né? Então, eu já falei do primeiro que é resolver problemas, saber resolver problemas, gostar de resolver problemas, e sempre não perder isso do foco, porque um dia vai chegar uma hora que a gente vai pensar e o código vai sair pronto, sei lá se vai ser 20 anos, mas vai acontecer, então só vai sobreviver quem souber mesmo resolver problema, que se souber, né, conversar com os stakeholders, conversar com quem toma decisão. O número 2 não tem como não saber programar ainda, né? Então, um mínimo de programação tem que saber, e não é programar para poder desenvolver web, fazer sistemas super complexos, back-end, nada disso, né? É saber fazer bons modelos, né, estatísticos e de machine learning, e principalmente manipular dados. Eu não sei se você concorda comigo, Fernanda. Eu vejo que o pessoal subestima muito a destreza em manipular dados, sabe? E eu vejo o tanto que isso... Eu ficava... Sabe como é que eu lembro? Vou dar um testemunho aqui. Porque eu fico falando como se eu fosse grandes coisas aqui. Eu comecei igual todo mundo, sem saber nada. Quando eu vi um vídeo do Mário Filho, cara, e ele criando 1 milhão de features no Pandas, como se fosse andar na calçada, falei, caraca, bicho, esse cara nem raciocina, ele já criou 10 features, eu vou demorar 3 dias para fazer esse tanto de features que ele tem. Eu tenho que dar um jeito de ter destreza em manipulação de dados. Cara, isso é uma dicasinha que eu dou, que parece bobagem, mas aprende Pandas, Polar, sei lá qual que você quer, o R, se for o Tidyverse lá, né? A gente gosta de Python, né? Python é o que mais pede pro mercado, então a gente vai no Python. Então, saiba Pandas bem, mesmo com chat GPT, saiba Pandas muito bem para você manipular dados, porque isso, a destreza que isso dá, é um absurdo, assim, né? Então, eu sei que é uma coisa muito específica, parece uma bobagem, assim, a miúde, mas independente da ferramenta em si, saiba manipular dados, saiba tratar dados, saiba juntar dados, saiba acessar bancos, né? Isso aí dá uma diferença muito grande. Por que eu falo muito disso? Tem uma outra faceta que eu não comentei aqui, Fernanda, que além de fazer estudo, eu ainda, faz tempo que eu não faço, mas eu fazia muito freelance também, né? Eu gosto muito de fazer freelance justamente para poder trabalhar em diferentes indústrias, né? E ter mais de uma vida de experiência, porque se você tiver um emprego só ali, né, você tem uma vida de experiência, você tem um podcast, você também tem um Instagram, você tem uma outra vida ali que já te ajuda. Um freelance, você transforma essa vida em 30, 40, 50, então eu acho bem legal. E eu vejo tanto que eu ter destreza em manipulação de dados hoje, né, e na época que eu comecei a trabalhar com freelance, há 3 anos atrás, 2 anos atrás, isso facilita demais você entrar em qualquer empresa de qualquer coisa, porque no mínimo você vai saber rápido a tomar pé da situação. Eu sei como é que funciona esses dados, sei como é que tá, né, e inclusive com as estatísticas descritivas, sei quais são as distribuições, entendo mais ou menos como é que funciona, e você consegue dar o pontapé inicial. E finalmente, a área de machine learning, que não tem como não saber muito, né, então saber uma base bem feita de machine learning, que é entender o que são dados de treinamento, entender que uma validação bem feita vai fazer com que você tenha modelos em produção mais robustos. Então, essa base aí é difícil de sair. E é coisa que não aprende, e o ChatGPT é difícil de substituir as pessoas nesse sentido, que é você criar validações, né? Porque o pessoal acha que é só a validação cruzada e vai resolver tudo, mas não é o caso. Você tem, para cada problema, você tem que avaliar bem. Então, basicamente, para poder não enrolar demais também, então, basicamente, saber bastante solução de problemas, ter bastante destreza em manipulação de dados, e saber muito bem a criar modelos de machine learning, e não é nem saber PyTorch pra caramba, saber TensorFlow pra caramba, é saber a base, saber como que eu crio uma validação boa, o que é vazamento de dados, o que é data leakage, como evitar. Então esse tipo de coisa eu acho que é essencial para quem quer começar. E dito isso, não tenha medo de entrar na área, porque é uma área muito legal, e é uma área muito heterogênea, você vê que tem gente de tudo que é área, né, de background entrando, então não tenha medo, porque vale a pena. E outra, né, sem querer prometer, já prometendo, é uma área que
demanda muito ainda, tem muito cargo em aberto, né? A gente sabe que passou por um período complicado, está passando um período um pouquinho complicado, mas mesmo assim é muito melhor que outras carreiras, né? Eu vejo pessoas de outras carreiras que estão ralando muito mais para poder conseguir as vagas de emprego, então vale a pena demais ter essa migração. O Theo briga comigo, mas eu gosto de levar o pessoal para a área de dados. Eu acho que ele tem medo da responsabilidade. Você fica feliz se o pessoal, né, empurra o pessoal. É, não, eu tô brincando assim, né? O pessoal não sabe, porque senão o pessoal não vai saber, né? Parece que eu tô brincando com o Theo. O Theo é meu amigão, eu amo ele. Mas é justamente isso, acho que ele tem uma preocupação maior que eu. Eu falo assim, não, como é que eu vou? Eu tenho uma responsabilidade sobre a vida das pessoas, né? Eu acho que é legal esse pensamento também. Mas é porque eu acho que eu gosto tanto, eu me animo tanto, e eu vejo tanta oportunidade sem pessoas preparadas do outro lado para aproveitar, que chega a me dar ansiedade, Fernanda, é surreal. Você fala assim, meu Deus, gente, vai, estuda, porque se você estudar, se você se dedicar, você consegue chegar lá, né? Eu acho que isso me motiva muito, assim. Eu sou um pouquinho assim também, mas eu acho que ter uma voz nas redes sociais meio que me deixa satisfeita, digamos assim, né? Porque, por exemplo, eu tento trazer isso para a sala de aula na universidade, mas tem aluno que, não sei, eu acho que eles me veem assim, mais uma, né? Um professor falando. E é aquilo, nem todos os alunos estão interessados exatamente nessa carreira, né, de Business Analytics, é o que eu ensino. Mas nas redes sociais é o máximo porque as pessoas que chegaram até mim, alguma coisa do meu conteúdo elas têm interesse. Então, quando eu falo, gente, não estuda, se você tiver um conhecimento, você já pode ajudar uma pessoa que não tem esse um conhecimento, mas é claro, né? Não, quando a gente fala ajudar, nesse caso, você pode ter isso até como um trabalho, né? Como eu falei, consultoria ali, você dá uma mentoria para uma pessoa, claro, com responsabilidade, né, gente? Você não vai não saber nada e querer resolver problema dos outros que você não sabe nem, enfim. E eu acho isso, sei lá, é aquele negócio, né? Eu sou parecido com você, me satisfaz eu saber que eu tô falando, tem pelo menos alguém me ouvindo. E aí, às vezes, vem um feedback, né? Ah, comecei inspirada a você, comecei nas redes sociais e tudo mais, é o máximo. É muito legal. Engraçado, olha que paralelo interessante que você falou agora de dar aula, né, na faculdade, e às vezes tem gente que não tá muito interessado. Era muito parecido com o que acontecia comigo quando eu dava aula de cursinho, né? Porque da aula de cursinho, a pessoa ali tá chateada porque não passou no concurso, e às vezes tá só te vendo ali porque tá um pedaço no edital e tal. Eu não sentia também isso. E aí, eu nem achei que eu fosse voltar a dar aula. E aí, quando eu comecei com Let's Data a ter os nossos cursos lá, é exatamente como você falou, parece que a pessoa já te comprou, entre aspas, ela já gosta do seu assunto, ela vai prestar atenção em você, é muito legal isso também. Então, além de incentivar a entrar na área de dados, você tem razão. Eu até incentivo um pouco o pessoal a criar conteúdo, sabia, Fernando? Você vai mais que eu isso. Eu deveria até incentivar mais, porque eu gosto tanto que é uma das coisas que eu mais gosto, além de dados, né? E é bom que você já juntou dois em um, né? Você faz duas coisas que você ama de uma vez só, uma para cada. Uma vez só. Você falou bastante sobre as possibilidades nesse mercado, né? Então, eu acho que você já respondeu a minha próxima pergunta, que seria como que você enxerga esse mercado. Mas, mesmo assim, eu quero saber a sua opinião de uma forma geral. Como que você vê para pessoas das mais diversas áreas, em relação a salário, em relação às recentes demissões que houveram, que aconteceram? Ah, legal. Assim, eu sempre. Essa parte é uma que eu pareço com o Theo, né? Tem que tomar cuidado para não prometer demais, porque eu acho que senão as pessoas se iludem, tem que tomar muito cuidado. Então, para mim, eu sempre falo, gente, não tem como fazer migração de carreira em 3 meses, em 4 meses, não tem jeito, né? Então, quem prometer isso, toma muito cuidado, porque às vezes não está sendo honesto, e não é, né? Ainda bem que a gente se cerca de pessoas boas, né, Fernanda? Mas tem gente que faz isso. Dito isso, é uma área que tem muita demanda ainda. Por que eu falo muito isso? É engraçado que a gente eu acompanhei muito o mercado europeu por causa do Bernardo, né, lá do Let's Data. E eu lembro que quando ele começou a estudar, uns 4 anos atrás, 4 anos só, hein? Ele falou assim, mas tem muito pouca vaga de dados, eu não vejo dados. Eu falei, cara, porque Portugal é meio que nem o Brasil com os Estados Unidos, né? O Brasil demora a começar a enxergar isso, né? Quase 2 anos depois que os Estados Unidos. A mesma coisa no caso de Portugal com Alemanha e Inglaterra. Aí eu falei para ele, dá uma olhada nas vagas da Inglaterra e da Alemanha. Ele estava bombando de dados, assim, bombando. E é engraçado que pouquinho tempo depois começou a surgir muita vaga em Portugal. Então, quando o pessoal fala dos layoffs, por exemplo, né? E eu não estou dizendo isso para poder enganar ninguém, ou sei lá, não é me enganar, não me enganar, nunca enganar. Mas não é para poder, como é que se diz? Passar pano para os layoffs. Pronto, é isso que eu não quero passar pano para layoff. Teve muito layoff mesmo.
Só que quando você analisa o número de contratações que houve antes dos layoffs, cara, contrataram demais, foi um absurdo de contratação, assim, né? Não tinha como se manter. O que eu quero dizer é o seguinte, mesmo com os layoffs, hoje em dia tem muito mais gente empregada na área de dados que há 5 anos atrás, 6 anos atrás, né? E outra coisa que é legal que eu tenho visto também, que a tendência é muito mais das big techs do que das startups, né? As big techs fizeram muitos layoffs e as startups nem tanto. Então você percebe que é alguma coisa mesmo que acho que as big techs cresceram muito o olho na época da pandemia e acabaram colocando. Mais uma vez, não é passando pano em layoff, não estava no momento muito bom mesmo e agora que está recuperando. Só que isso comparado a 5 anos atrás é um mar de felicidade, porque não tinha cargo de dados como tinha desse jeito, né? E eu vejo também, outra coisa que eu acompanhei muito foi a área de desenvolvimento de sistemas. Quando eu trabalhava 20 anos atrás, lá atrás, você parecia que a área de dados hoje era muito misturado, você não tinha coisas muito específicas. Hoje que você está começando a ver que tem o cientista, tem o analista, tem o engenheiro, tem o business analytics, está começando a se especializar só agora. Então, assim, para mim, a área de dados ela só está começando agora, principalmente no Brasil. Então, a demanda vai crescer muito porque a maturidade das empresas de dados agora que está começando a crescer. Uma coisa que eu bato muito também, que eu falo o seguinte, pessoal, você não precisa saber TensorFlow, UltraPlus, né, LLM para poder trabalhar. O que paga boleto é dados tabulares do fim do dia. Então, assim, grande maioria das empresas vai precisar disso. E hoje você, claramente, você não consegue trabalhar mais sem ser data-driven, né? Esse nome está tão na moda que eu fico até sem graça de falar toda hora, mas realmente as empresas brasileiras não são data-driven hoje ainda, não está longe. Então, assim, a demanda vai crescer muito. E a gente percebe que quem consegue estudar direitinho, quem consegue seguir nessa carreira, consegue as primeiras vagas mais rápido do que em outras carreiras. Isso quer dizer, né? Você tem que comparar sempre com outras carreiras. O momento está ruim econômico? O momento está ruim econômico. Mas se você vai para uma carreira que nunca foi boa e você está num momento econômico ruim, tanto pior. Eu acho que você se especializar em carreiras que tem uma demanda, que tem uma promessa de demanda ainda, é muito mais seguro, né? Eu sou muito pragmático nesse sentido. Para mim, se eu sem pestanejar, mesmo que não estivesse na área de dados, tanto que eu falo isso para familiares, né? Eu quero seguir na área de dados. Eu digo para seguir na área de dados porque, para mim, a demanda nem começou. Para mim, o nível de maturidade ainda é muito baixo, justamente para essa evolução que eu vi, de 5 anos para cá. Isso na Europa, no Brasil, pior ainda. 5, 6 anos atrás, você não tinha o tanto de cargo de dados que você tem hoje, né? E, além disso, isso mais uma vez batendo no inglês, né? Pessoal, estudem inglês, aprendam inglês, porque isso também aumenta muito o leque, não só de você ter conhecimentos, mas de você conseguir trabalhar para fora também, que é uma coisa que o pessoal acha que é totalmente inalcançável e tudo, e eu consigo mostrar para mais B que, no mínimo, o freelancer consegue trabalhar. Então, as possibilidades são muito grandes. Então, hoje, sem medo de errar, a demanda é muito grande ainda, por mais que a gente esteja passando por um momento que seja difícil. E aí, reforçando lá o início, eu não estou dizendo que ninguém vai virar nesse sentido de dados em 3, 4 meses e ganhar 8 mil reais. Não vai. Né? A gente vai começar numa carreira que é promissora. Né? E a gente viu na pesquisa do The State of Data, né, Fernanda, que saiu há pouco tempo, que mesmo nesse período teve aumento de salário de 2020, desde 2019, 21, 22, nunca teve estancado o salário. E você vê que isso nas outras carreiras não é verdade, né? A gente passou por uns períodos complicados aí de pandemia, e isso para mim foi assustador. Para mim, quando eu vi os dados dessa forma, eu vi realmente que a gente fica mais seguro de ter esse empirismo de achar que ainda vai ter bastante vaga. A gente vê isso nos dados claramente, né? Eu me estendi um tantão porque eu tenho medo de prometer demais, mas a verdade é que vale muito a pena hoje ainda, e as vagas estão aí. A gente sabe que as empresas estão melhorando o nível de maturidade cada vez mais, e para mim ainda é uma área muito promissora. Eu queria puxar o gancho numa coisa que você falou, né? Você falou da importância de estudar inglês, que eu concordo, né? A gente tem um mundo de possibilidades aí na área dos dados. Eu já tinha essa consciência em relação ao mundo acadêmico, né? Porque se você quiser se atualizar, ler artigos, o mundo acadêmico é escrito em inglês, e o mundo dos dados se encaminhou foi para o mesmo caminho. E uma pessoa que tem entendimento de dados, ela sabe resolver problemas de negócios, ela sabe inglês e ela quer, de repente, fazer um freelancer, como você falou, prestar uma consultoria para fora. Você tem uma dica para essa pessoa? Tem, vamos lá. Essa é uma dica boa, hein? Você vai gostar.
que acontece, Fernanda? Eu falei só de bônus, né? Vamos ao ônus também. Primeiro, ela tem que fazer o seguinte: ela tem que deixar, né, o LinkedIn dela bem arrumadinho, tem que deixar o currículo dela bem arrumadinho. E tem uma coisa que se chama, você sabe bem disso, que você trabalha aí fora, mas aqui no Brasil ainda não é muito pedido, que é a tal da cover letter, né? Que é uma carta de apresentação. E aí a dica que eu dou é, para cada vaga que você for aplicar em freelance, vou falar das plataformas daqui a pouco, não coloca uma cover letter genérica, né? Você vai colocar uma cover letter específica para aquela vaga. E para isso, eu até falei isso no episódio do podcast que a gente gravou ontem, lá no Let's Data, usa o ChatGPT, né? Bota o ChatGPT para poder escrever uma cover letter para vocês, até porque você tem que saber inglês, obviamente, senão você não vai nem entender o que está escrito lá, mas ele pelo menos te dá uma boa noção ali de escrever direitinho. Então vou dar algumas dicas. Então, plataformas, tem a codementor.io, depois eu posso passar tudo bonitinho para você para colocar na descrição. Upwork.com, que é uma das maiores, inclusive o Mário Filho já trabalhou lá também. Eu fico falando Mário Filho como se todo mundo soubesse, mas o Mário Filho é o grande Kaggle Grandmaster, né, brasileiro, super cientista de dados aí, e que tem bastante conteúdo legal aí na internet também. E ele trabalhou na Upwork, né, na Upwork mesmo, não como freelancer, né. E Workana.com, e tem mais alguns, Tecla.io, eu posso mandar outras dicas lá depois, mas tem vários sites, mas os principais são esses. Deixar um LinkedIn bem arrumadinho, deixar um currículo bem arrumadinho. E aí o ônus que eu ia falar, né? O ônus é o seguinte, você não vai ganhar dinheiro no início, você vai ganhar review no início. Então o seu foco tem que ser em review. Bons reviews vão te dar dinheiro no futuro. Então você vai sair correndo que nem um doido, vai fazer o trabalho de graça, vai fazer o trabalho antes, e aí você vai conseguir alguns reviews. Nos primeiros reviews, depois que você consegue os primeiros reviews, você consegue sair, né, do mar de gente e consegue se destacar. Mas o que é mais importante, Fernanda, óbvio que tem que ter o inglês, aí não tem jeito, né? A freelance no Brasil ainda não tem muita coisa. Mas, primeiro, que é totalmente possível. E outra, você não precisa ser um profissional completo, isso que eu acho mais legal. Então, por exemplo, eu brinquei aqui de destreza no Pandas. Se você ainda não aprendeu Scikit-Learn, não aprendeu PyTorch, não aprendeu Machine Learning, mas você já tá bom pra caramba no Pandas, você consegue fazer freelance, né? Se você pegar um trabalho de tratamento de dados, por exemplo. Então, é uma coisa legal também para ganhar experiência para quem quer começar. E uma última dica que eu dou também é, não pensa muito na grana, não, pensa na experiência, principalmente para quem está começando. Se você consegue fazer freelances bem baratinhos, ou mesmo que o cliente não te contrate, mas você faz aquela tarefa ali para você mesmo, você está ganhando experiência, você está ganhando portfólio, você está ganhando destreza na hora de conseguir resolver problemas. Então, essa é uma área que eu acho muito legal e eu gosto muito de dizer que existe, porque as pessoas acham que é inalcançável. E não é. Tem muita gente que trabalha com freelance e é um trabalho mesmo para quem tem outros trabalhos. Eu, por exemplo, tenho o meu trabalho formal lá bonitinho, adoro meu trabalho, não vou largar nunca, mas é um side hustle ali que a gente chama, né? Em inglês, como é que a gente traduz isso, hein, Fernanda? É tipo um trabalho paralelo, né? Que te traz uma experiência muito grande, até para você melhorar no seu próprio trabalho, né? Então, isso é tanto para quem não tem emprego, quanto para quem tem emprego. É uma coisa que eu amo fazer, e eu acho que dá uma experiência que você não teria se você tivesse só aquele seu emprego ali, né, entre aspas. Que também não tem nada de errado, quer ficar só no seu emprego, não tem problema nenhum. Mas eu acho que, principalmente para quem não está, quem está sem emprego é obrigatório. Tem que tentar, né? E sabe inglês, vale a pena. Eu falo um montão, né, Fernando? Então tem um monte de dica solta aí, mas tem os sites direitinho, e tem essa do review. Essa do review é muito importante. Porque tem gente que fala assim, Fernando, não sei se você já viu. O pessoal acha que vai entrar em dados ganhando 20 mil reais. Você acha que é mole desse jeito, né? Se não fosse mole desse jeito, não tinha esse monte de vaga de sênior aberta, né? Então, na verdade, a gente tem que saber que tem aquele ônus da gente tem que estar preparado. É a mesma coisa no mundo de freelance. Você está no mar de gente. Por que você vai ser escolhido? Então, você tem que tentar perpassar esse primeiro caminho de você conseguir os primeiros reviews. E depois que você tem os primeiros reviews, a coisa facilita muito. Assim, você consegue bastante coisa e ganha muita experiência, ganha um monte de coisa. E no final das contas, eu não gosto de falar dinheiro, mas ganha dinheiro, né? Ganha em dólar, ganha em euro. Então, é um bom motivador, assim. E além de você ganhar experiência e tudo que você falou, né, de melhor entendimento no negócio, eu acho que para quem está começando, tem uma coisa a mais que você ganha também, que é confiança. Você vê que você pode falar com uma pessoa, uma empresa, e eles te contratam. Tudo bem, você não está ganhando dinheiro, mas eles confiaram em você ali, os dados deles, e você analisa os dados, você apresenta um projeto, e principalmente se eles te avaliam bem, né, porque essa é a ideia. E aí você fica, não, olha, eu fiz um trabalho, concluí, e eles gostaram.
Então, te dá É, mais confiança assim, não, eu posso continuar fazendo isso. Porque eu acho que quem está começando, uma questão, eu vejo isso muito entre os meus alunos, né, que é tipo assim, mas eu nunca estudei estatística antes, eu acho que eu não vou conseguir. Eu fico, não, confia, vamos fazer, eu apresento, né, no meu curso, os alunos apresentam um projeto, eu avalio os projetos, e aí eles, ao ver que eles conseguem, né, apresentar um PowerPoint com uma tabela, com um gráfico, apresentar o storytelling, eles ganham aquela confiança para irem além. perfeito. É exatamente isso, adorei a história da confiança. E assim, até para me colocar aqui, né, porque a gente tem um problema, né, de criar conteúdo. A gente vira autoridade imediata. E às vezes as pessoas esquecem que a gente começou também, que nem todo mundo. Um dia a gente começou, né? Um dia a gente não sabia nada e a gente aprendeu. Do mesmo jeito que você falou da confiança, eu não tinha confiança quando eu comecei a fazer freelance, mesmo sendo um profissional já mais que sênior. Só que eu falei, putz, eu nunca fiz, eu nunca comuniquei em inglês, nunca trabalhei em inglês. Não sei se eu vou conseguir. Então, esse passo inicial para você ganhar confiança em tudo, em você saber que você consegue conversar, saber que você consegue entender o que está do outro lado, saber entregar. E é essencial. Para mim foi perfeito esse adendo seu, porque eu mesmo não tinha essa confiança e fui ganhando com o tempo, né? E é a história do tá com medo, vai com medo mesmo, né? Então, mas tem que saber que isso ganha muita confiança. E confiança, igual você falou, confiança de entrega. Uma vez que você consegue fazer 4, 5, 10 projetinhos pequenininhos que seja, sem ganhar dinheiro, quando você entrar, você vai chegar numa entrevista para um emprego formal 50 vezes mais confiante, porque você sabe que você vai conseguir fazer, né? Você não fica só imaginando, será que eu vou conseguir? Você sabe que você entregou, né? Eu acho que isso foi um ótimo adendo e é um ótimo incentivo, né? Se deixar, eu boto todo mundo pra fazer freelance. Vou botar a Fernanda pra fazer freelance também. Olha que tem gente que quer que eu faça, mas por hora tá um pouco difícil com criança pequena, com trabalho, com a internet, mas quem sabe? Leon, a gente está se encaminhando ao final do nosso episódio mas antes disso, eu queria que você deixasse sugestões de livro e de uma pessoa ou um canal que para você é uma inspiração e assim vai inspirar também o nosso ouvinte. Legal demais. Eu posso falar mais de um, hein? Pode. Tá. Ó, se eu tiver que falar um livro só, isso eu sempre falo. Se eu tiver que falar um livro só, eu gosto muito do livro do. Eu não sei falar nunca o nome dele, que o nome é francês, né? Que é o Aurélien Geron, que é o Hands-on Machine Learning, né? Que eu adoro esse livro, eu acho ele muito bem feito. É engraçado que muitas das coisas que o pessoal aprende errado em muitos lugares, tá tudo lá nesse livro. E é um livro relativamente pequeno, assim. Tá tudo a parte certa, né? Não errado. Tá tudo ensinado bem bonitinho lá e que você nunca mais vai aprender errado. Então, eu acho isso importante. Acho um livro muito, muito bom mesmo. E qualquer outro, já esqueci. Eu tenho meio Alzheimer aos Mas 40, né? você pode falar mais livros também. Você falou. Mais livros também, mas. Pronto, vamos falar um. A gente falou tanto de pessoas que têm medo, né? Tem medo de entrar na área e não sabe muito bem como é que é. Tem um que eu gosto muito que chama Predictive Analytics, que é um livro bem fininho e ele tem zero técnica, zero técnica. Ele só mostra soluções, problemas que foram solucionados com ciência de dados e machine learning. É muito legal esse livro. Depois eu mando direitinho, eu esqueci o nome do autor, mas é Predictive Analytics, que é bem. E tem em português, análise preditiva. Então é um livro bem fininho, para quem não sabe nada da área e quer entender que tipo de problema é solucionável com ciência de dados e com estatística e com machine learning. E é muito legal para quem quer começar. Então tem esse, porque o do Aurélien Geron já é código, né? Já é com Python, já é tudo bonitinho, e você quer aprender a trabalhar com modelos de machine learning. Esse é um dos melhores de todos, principalmente na parte de criar validações. Mas tem esse outro que é para quem quer começar do zero. Então esse é massa. Agora, canais. Bom, tem o do Mário Filho, que, né, tem o seu, obviamente, que o seu canal é top demais, mas o pessoal já tá vendo aqui, né? Então, o Mário Filho, adoro os vídeos dele, porque, para quem não conhece, o Kaggle é uma plataforma de competições de ciência de dados, né? Tem muita gente que fala bem, tem muita gente que fala mal. Eu gosto muito, principalmente quando você participa de competições. Eu participei de algumas competições do Kaggle, e participei, e teve uma que me marcou muito, que foi do Mercado Livre, Melody Data Challenge, que consegui ficar lá em 10º lugar, fiquei felizão. Só que não foi nem porque eu fiquei em 10º lugar, foi porque eu aprendi tanto, 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 que eu entendi porque que as pessoas falam tão bem do Kaggle quando vão competir, porque você aprende demais. E o Mário Filho é um cara que Kaggle Grandmaster, né? Então, Kaggle Grandmaster é quando você ganha o título que você ganhou, não sei quantas medalhas de ouro lá.
e ficou em primeiro lugar. Então ele sabe muito de modelagem de machine learning, muito mesmo. E ele tem um canal que tem um monte de coisas lá, então vale muito a pena. E outro que já veio aqui, né, com você também, que é o Theo Calvo, que eu adoro o Theo, e o Theo é muito prático e tem uma didática absurda, então vale muito a pena seguir. Se eu tiver que falar esses dois, e vou falar mais um, senão ele vai ficar triste de não falar dele, que eu adoro ele também, que é o André Yu, que já veio aqui também, né? O André Yu, que já veio aqui, né? Já sim, já veio. Veio. E eu adoro o canal dele também. O Yukio sabe desmistificar ciência de dados também como poucos. Eu acho que são 3 canais que, para quem está começando, vai ser ótimo seguir, além do seu, né, Fernanda, obviamente. E do Let's Date também, pode ir para lá também. Não, aí agora é a hora do jabá, calma. Por último, convido o pessoal para te acompanhar nas redes sociais, fala do seu trabalho, fala do seu curso, fala do seu podcast. Agora é a hora de passar a mensagem. Obrigado, Fernanda. Não, mas primeiro, agradecendo você mais uma vez, mas a gente fica muito feliz. Você vê que quando eu falo aqui, parece um doido, um brilho no olho. Eu adoro esse negócio. Nunca imaginei que eu fosse gostar tanto de ensinar dessa forma. Mas quem quiser seguir. E o Receita não sou eu só também, não, né? É o Felipe e o Bernardo que no background eles dão um suporte absurdo. A gente nem teria curso se não fosse o Felipe, tenho certeza disso. Então a gente tá lá no Let's Data, que a gente tá em um monte de lugar. Tá no YouTube, você procurar Let's Data, estamos lá. Estamos no Instagram, estamos no Twitter. Eu tô até no TikTok agora também, eu não tava no TikTok não, mas a gente tá no TikTok também, no LinkedIn, e a gente tem um curso, né, que é a Jornada de Cientista de Dados, que é um curso que a gente considera que é bastante completo para poder entrar na área de dados. A gente tem bastante feedback de alunos, a gente gosta muito, e é meio que um lugar onde dá aquela pontinha de resto de felicidade que você consegue tratar mais de perto, né? Porque é muito legal ter vídeo no YouTube, é muito legal mesmo, adoro ter feedback, mas ter aluno é bom também, né, Fernanda? É legal você conseguir pegar na mão e ver a pessoa chegando, conseguindo chegar onde a pessoa está querendo chegar, e isso tem sido bem legal. Então, pode seguir lá, a gente faz bastante coisa no YouTube, né? Bastante conteúdo no YouTube, principalmente de ciência de dados. Estatística, eu tenho medo, porque senão a Fernanda vai brigar comigo e dizer que o dela é mais completo. Mas eu acho que eu não tenho nenhuma estatística, acredita, Fernanda? É bom que a gente se complementa bem nisso. Mas é uma área muito importante se estudar também. Mas pode seguir a gente lá, que a gente gosta muito de ajudar. E a gente tenta desmistificar mesmo essa área, porque é uma área tão legal e tão prática, que eu acho que tentar mitificar ou tentar teorizar exageradamente, eu acho que acaba afastando muita gente que é muito boa e poderia estar entrando na área. E a gente tenta fazer isso da melhor forma lá. Obrigado aí pelo espaço, Fernanda. Excelente, eu que agradeço a sua presença, Leon. Fiquei muito feliz de ter você aqui e por você ter contado toda a sua história, ter falado, nossa, várias dicas para o pessoal. E eu acho que foi um bom episódio de inspiração, né? Eu gostei bastante. Muito obrigada pela sua participação. Obrigadão, Fernando. Eu que agradeço o convite e vamos fazer várias parcerias aí pela frente, pode ter certeza. Obrigada. Então é isso. Até a próxima. Tchauzinho.